Pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é conflitos mundiais na atualidade. Nessa aula aprenderemos os conflitos mundiais, País Basco, na região entre Espanha e França, judeus e palestinos, na disputa entre Palestina e Israel, Caxemira, disputa entre Índia e Paquistão, conflitos na América do Sul e apartheid na África, além de Kosovo. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, já dê o seu like, já clique aí no joinha e clique no sininho que aparece ao lado do inscreva-se. Assim você pode ter acesso a todas as aulas que saem semanalmente aqui no canal. Conflitos mundiais atuais. Os conflitos mundiais atuais, em geral, estão relacionados aos conflitos étnicos e culturais, motivados pelo objetivo de conquistar a independência do território de um determinado povo ou etnia. Vários conflitos têm ocorrido após o processo da globalização. Eles estão relacionados a disputas de poder entre etnias discordantes. A disputa emerge quando um grupo pretende defender seus próprios interesses em relação a outra etnia. Um exemplo disso são as reivindicações de uma população com o objetivo de formação de um Estado independente, ou seja, de um país. Então, nós vamos ver nessa aula que existem vários tipos de conflitos, mas a maior parte deles tem um caráter étnico-cultural. Catalunha. As reivindicações de uma população com o objetivo de formação de um Estado independente são denominadas como separatistas. Então, esse nome separatistas vem da ideia de separação, de divisão. Há exemplo do povo basco, que vive na região da Catalunha, localizada na região fronteiriça entre Espanha e França. Então, está aqui a localização do País Basco, que ainda não é País Basco, né? O objetivo deles era conseguir o Estado independente. Ele está localizado na região norte da Espanha e próximo aqui na fronteira com o sul da França. Sua população possui idioma próprio, costumes e valores diferenciados dos povos vizinhos. Eles reivindicam a formação de um Estado independente e, para isso, realizam protestos e ações para conseguir o reconhecimento de sua cultura e território. Várias das ações do País Basco, né, do pessoal que tenta a independência, são questionáveis aí no âmbito internacional, né? São considerados até mesmo terroristas. Judeus e palestinos. Após o término da Primeira Grande Guerra Mundial, o Oriente Médio já era considerado o maior produtor mundial de petróleo, um dos principais personagens da economia mundial, tornando-se então alvo de cobiça por parte das grandes potências. Nessa mesma época, em 1918, o território da faixa de Gaza foi ocupado pelos ingleses. Então, nós vamos ver em outros slides para frente que a faixa de Gaza é uma área que possui muita dificuldade, muitos problemas de guerras, de disputas, e nós vamos entender também por quê. No final da Segunda Guerra Mundial, devido ao antissemitismo, preconceito de traumas vivenciados pelos judeus, a ONU, Organização das Nações Unidas, dividiu o território palestino em dois estados, um árabe, Palestina, e um judeu, Israel. Porém, os conflitos entre israelenses e palestinos não foram resolvidos. Os conflitos entre os judeus e palestinos são históricos, antigos, culturais e também religiosos. Então, nesse território, onde tem hoje Palestina e Israel, antigamente viviam os judeus. Porém, os judeus foram expulsos de seu território. Esse episódio é chamado de diáspora. Quando os judeus foram expulsos, eles foram viver em vários países no mundo. Enquanto isso, esse território posteriormente foi ocupado pelos palestinos. Após a Segunda Guerra Mundial, os judeus haviam sofrido bastante por causa dos preconceitos.
Então, a questão, por exemplo, do Hitler, da perseguição aos judeus, né, a questão alemã. Então, devido a todas essas questões, ao final da Segunda Guerra Mundial, a ONU fez uma assembleia para definir a nova configuração mundial, né, para retomar aí as configurações dos países no mundo. E nessa decisão foi decidido que o território palestino seria dividido em 2 estados, que seria um árabe, que é a Palestina, e um judeu, Israel. Então, há também entre eles uma diferença de religião. Então, nós temos os árabes, em teoria, né? Nós temos os árabes na Palestina e os judeus em Israel. No entanto, essa área onde tem a Palestina e Israel são áreas conhecidas por serem os berços de várias religiões, como o cristianismo, o islamismo. E esses locais são sagrados tanto para os judeus quanto para os palestinos. E nenhuma das duas partes aceita perder esses territórios, né? Porque para eles é mais do que um território comum. Além de ser um território de vivência de ambos, também é um território de caráter religioso. O sionismo. O movimento sionista defende o retorno dos judeus ao território histórico. Porém, os palestinos também consideram que esse é o mesmo local de seu território. A busca pela terra prometida relaciona-se aos aspectos religiosos atrelados à região da faixa de Gaza. O termo sionismo deriva-se do nome Sion, que significa elevado, e ao longo dos anos tornou-se sinônimo de Israel, principalmente devido ao sentido aproximado ao religioso, em que os israelitas são chamados de filhos de Sião, em algumas passagens bíblicas. Assim, esse movimento passou a ser reconhecido como uma luta histórica dos judeus em busca da terra prometida. Então, essa terra prometida é a região lá dos palestinos e israelitas, né, de Israel, e principalmente a região da faixa de Gaza é considerada essa área que todos querem. Então, os judeus, com o passar do tempo, né, eles viviam fora do seu território, por causa da diáspora, e surgiu então esse movimento, que é o sionismo, do qual eles pretendiam voltar ao seu território original. Porém, como nós já falamos, já era um território ocupado naquele momento pelos palestinos. Discordâncias e conflitos. A população judaica, após a diáspora, retorna para a região da Palestina, retorno a Sião, através do movimento sionista. Ocorreram as Guerras dos 6 Dias, em 1967, Guerra do Yom Kippur, 1973, que são fatos importantes a serem considerados nesse processo de formação do território de Israel. As nações árabes, em contrapartida à criação do Estado judeu, alimentam até os dias de hoje suas discordâncias sobre a partilha da Palestina e se opõem às fronteiras de Israel. Várias ações, como a criação da Organização pela Libertação da Palestina, OLP, surgiram para defender a criação do Estado palestino. Então, essa situação é muito complicada, porque os palestinos já estão vivendo nessa região. De repente, vem a ONU, uma organização internacional, e decide dividir o território deles com os judeus, né? Então, a situação que esses países esses povos já vinham disputando há muito tempo essa região, e isso aí muitas vezes até aumentou essa disputa entre essas duas etnias. E as nações de origem árabe, que estão ali próximos a essa região, elas também tentam defender a Palestina, porque a Palestina, né, tem origem árabe. E fica aí essa guerra, essa discordância entre ambos os lados. A faixa de Gaza e o Hamas. O termo faixa de Gaza foi assim denominado desde a antiguidade devido à principal cidade da região, Gaza, disputado há anos entre Israel e Palestina devido principalmente às questões religiosas. Tem uma extensão territorial de 365 km² e uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, uma alta densidade demográfica, com um número total de 1,7 milhões. Tá, a faixa de Gaza é uma área bem estreita,
Porém, essa área é uma área cheia de simbolismos, cheia de locais religiosos. E por isso ela é muito disputada por Israel e Palestina e também é muito habitada. O Hamas é uma organização islâmica, que é o acrônimo em árabe para Movimento de Resistência Islâmica, considerado como terroristas por vários países, como os Estados Unidos e Israel. Ele atua na faixa de Gaza e na Cisjordânia por meio de ações radicais ao longo do conflito histórico entre Israel e Palestina. Agora vamos para a Caxemira. O Império Britânico da Índia, ou Índias Britânicas, era uma região extensa dominada pelos ingleses. Em 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi conquistada a independência desse território de forma violenta e arbitrária, gerando tensões políticas e identitárias posteriores entre duas novas nações, Índia e Paquistão, subdividido em oriental e ocidental. O principal critério para a formação do território dessas nações foi religioso, no qual a Índia abrigaria os hindus e o Paquistão abrigaria os muçulmanos. Então, nós estamos vendo novamente as questões religiosas e culturais afetando os territórios. A Caxemira é uma região da Cordilheira do Himalaia, com 222 mil quilômetros quadrados, situada entre os dois países, sendo disputada historicamente por indianos, paquistaneses e chineses, pois é fundamental para a soberania dos recursos hídricos, devido à localização das nascentes dos rios Ganges e Indo, além da abundância dos recursos energéticos. Então, nessa área, as questões das águas são muito importantes, e justamente a Caxemira é a área que possui a maior quantidade de nascentes. Então, o país do qual detém essa região da Caxemira é também detentora da maior parte das águas e dos recursos energéticos dessa região. Então, as guerras e conflitos que aconteceram na Caxemira. Guerra Indo-Paquistanesa, em 1947, entre Índia e Paquistão pela região da Caxemira. Guerra Indo-Paquistanesa, de 1965, que é considerada a Segunda Guerra na Caxemira, que é um conflito armado da Índia e Paquistão. Guerra Indo-Paquistanesa, 1971, Terceira Guerra na Caxemira. Guerra ligada ao processo de independência de Bangladesh. Guerra de Kargil, 1999, disputa pelo poder de Kargil, uma área da Caxemira. E o confronto de 2001-2002, aglomeração de tropas de ambos os lados da fronteira. Então, a gente também pode perceber que esse conflito é antigo, histórico e que aconteceram já diversas guerras nessa região. Atualmente, ainda há um clima de hostilidade e disputa pela área. Os conflitos também preocupam pelo fato dos dois países serem considerados potências nucleares. A África do Sul, apartheid, ou apartheid, né? A segregação racial ocorrida na África do Sul iniciou desde a colonização com os holandeses e posteriormente com a dominação dos ingleses. A segregação era baseada nas diferenças raciais entre os colonizadores brancos e os colonizados negros. Essa disputa racial alcançou até mesmo a esfera política e tornou-se oficial. Imagine, o apartheid é oficializar essa segregação, essa divisão entre os brancos e os negros. Com a herança colonial dos holandeses e dos ingleses, o racismo entre brancos e negros já existia na África do Sul. Porém, ela cresceu no século XX ao ponto de alcançar a esfera política. Existiam partidos que eram assumidamente racistas, como o Partido Nacional Purificado. Em 1948, o Partido Nacionalista Reunido, composto pelos segregadores, chegou ao poder com o intuito de criar um regime segregacionista, que vai ser o apartheid. Nas décadas de 60 e 70, a condição socioeconômica dos negros piorou e surgiram resistências ao regime. Então, nós temos essa questão
dos negros serem realmente bem mais pobres que a população branca lá na África do Sul. O Congresso Nacional Africano, CNA, era um dos movimentos revolucionários mais fortes da África do Sul, comandado por Nelson Mandela, que havia sido eleito em 1944. Porém, ele não assumiu devido à implantação desse regime de segregação social do país, do qual ele foi transformado em opositor e por isso foi mandado para a prisão, que perdurou por 27 anos. Imagine ficar preso, preso político por 27 anos. Em 1993, ganhou o Prêmio Nobel da Paz junto a Frederick Willem de Klerk, antigo presidente da África do Sul. Então, o Nelson Mandela consegue, após sair da prisão, novamente voltar, a ser presidente, apesar de que na primeira vez ele não havia conseguido, propriamente dito, realizar o seu governo, e ele continuou com a questão, ele perdoou o fato de ele ter ficado vários anos na prisão, e ele queria que o país se fortalecesse. Então, ele fez o seu governo baseado nessa questão de tentar unir novamente os negros e os brancos. E por causa dessas questões de tentar unir novamente, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto ao Frederick Willem, que também era um presidente que assumiu após o Nelson Mandela. Na América Latina, tensões de caráter político e social promovem intensas crises diplomáticas entre vários países. A Venezuela, maior reserva de petróleo da América Latina, vivencia uma crise política e econômica com fortes impactos na região. As tensões do território colombiano e boliviano envolvem principalmente a violência e a questão do narcotráfico. Então, nós temos também problemas aqui na América do Sul. A crise econômica, que veio forte na Venezuela, e tem trazido também conflitos, e tem essa questão relacionada ao narcotráfico. Uma importante guerrilha atuante na América do Sul é a FARC. Criada em 1964, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, são um grupo armado de cunho ideológico socialista. Ao longo dos anos, tornou-se terrorista com o uso de métodos violentos, com sequestros civis e assassinatos. Além disso, o grupo possui suposto envolvimento com o narcotráfico que financia suas ações. Há pouco tempo atrás, foi até dito que a FARC teria acabado, mas ainda essas informações são divergentes. Kosovo. Com o fim da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do qual nós já falamos aqui em outras aulas, se vocês quiserem rever a aula anterior, vocês podem clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima, ou então esperar acabar essa aula e clicar no vídeo que irá aparecer. O conflito entre as identidades nacionais do leste e do oeste da Europa no final do século XX destacou na busca da soberania dos países oriundos da ex-Iugoslávia. Então, com o fim da URSS, vários países se reconfiguraram também, foram reconfigurados os territórios. E aos poucos a Iugoslávia, que era um país muito grande, passou a ser dividido em pequenos países. A Bósnia, a Macedônia, a Croácia, a Eslovênia, Sérvia, Montenegro, porque nessa região da Iugoslávia existem diferentes povos com diferentes culturas. Há de se considerar, no entanto, principalmente a região dos Balcãs, em a Guerra dos Balcãs, que impôs grande perseguição por parte dos sérvios com a ideia de limpeza étnica, que na verdade levou a um grande massacre da etnia albanesa que habitava em Kosovo. Então, Kosovo continuou sendo, não conseguiu ser um país nesse processo de independência inicialmente, e nessa região dos Balcãs havia os albaneses, população de origem albanesa, que estava dentro do território da Sérvia, que é o nome da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia passou a se tornar Sérvia. E Kosovo fazia parte da Sérvia,
Porém, a etnia que vivia nesse local de Kosovo era, em sua maioria, albanesa. Então, com o tempo, passou a ocorrer uma chamada limpeza étnica, que é tentar acabar com a população albanesa. Com a desintegração do território iugoslavo, a área de Kosovo tornou-se integrada ao território da Sérvia, que possuía uma população majoritariamente sérvia que professava a religião cristã ortodoxa. Então, nós vamos novamente ver essa questão religiosa envolvida nos conflitos étnicos e culturais. Então, Kosovo tinha uma determinada independência, uma certa independência. Porém, após a integração do seu território à Sérvia, essa área do país perdeu essa sua relativa independência e ainda sofreu com essa perseguição e limpeza étnica. Em 1989, o presidente sérvio Slobodan Milošević retirou a autonomia da região, que era composta em sua maioria por albaneses de fé muçulmana, enquanto os sérvios são cristãos ortodoxos. As diferenças entre as identidades desses povos levaram à aspiração separatista albanesa, ou seja, o desejo de se tornar um país independente, fortalecida pelo surgimento da guerrilha Exército de Libertação de Kosovo, ELK, que almejava a independência da região ou a sua unificação com a Albânia. Diante disso, Slobodan Milošević reagiu com violência, promovendo um massacre à população civil de origem albanesa, caracterizada como uma tentativa de limpeza étnica que levaram a uma intervenção da OTAN, gerando a Guerra do Kosovo entre 1998 e 1999. A OTAN é um exército de vários países no mundo. Apesar da vitória da OTAN, Kosovo ainda luta pelo seu reconhecimento como país, que ainda é limitado, sendo considerado como um Estado autônomo. Então, para um local ser considerado país, ele também tem que ter reconhecimento dos demais países. Como Kosovo possui o reconhecimento de alguns países do mundo e de outros não, inclusive o Brasil não reconhece Kosovo como país. Então, ele ainda possui muitas coisas pela frente para conseguir se tornar um país em si. Obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!